O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem. Fossem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje nos chama a atenção para um detalhe que é fundamental no nosso processo de salvação, na nossa vida. É o detalhe da fé que nos faz perceber um Deus que se apresenta de forma bastante sutil e às vezes ele passa e a gente não percebe. Santo Agostinho, quando percebeu a grandeza de Deus e a sutileza de Deus, ele escreveu: "Eu tenho medo do Deus que passa. Um Deus que passa e eu não vejo." Desde o início, o povo de Israel, o grande desejo, o grande sonho daquele povo era contemplar a face de Deus, ver a face de Deus. Porque o Deus de Israel, diferente dos outros deuses que eles conheceram no Egito, nas outras nações, ele era um Deus desconhecido. Você não sabia o nome de Deus, qual é o nome do seu Deus? E o povo de Israel dizia: "O nosso Deus não tem nome." Qual é a face do seu Deus? Ninguém nunca viu. Qual é a imagem do Deus de vocês? Ela não existe. Era um Deus que eles não viam, mas que eles precisavam crer, precisavam seguir. A única coisa que eles sabiam daquele Deus, eles tinham contato, era com a voz de Deus, que às vezes falou fisicamente, e na maioria das vezes, ou quase sempre, ele falou através dos profetas. Mas ele nunca se apresentou verdadeiramente como um ser, como ele é. Não sei. Nós católicos fazemos a imagem de Deus, porque o nosso Deus, ele se fez carne, é um de nós. Esta é a imagem de Deus que nós temos. Esse Deus desconhecido, que se manifestou de muitas maneiras. Na primeira leitura hoje, nós lemos no livro dos Reis a história do profeta Elias, que estava fugindo da rainha Jezebel. Ela era a esposa do reino do norte.
era a pior figura que se encontra no Antigo Testamento. Ela era diabólica. Ela manipulava completamente o seu marido, o rei Acabe, e fazia com que ele destruísse todas as coisas de Deus. Ela não era judia, ela era filha do rei da Sidônia, e ela trouxe os seus deuses para a terra de Israel, para o território de Israel, obrigava os judeus a adorarem o Deus dela, queria impor a religião dela de qualquer maneira, e quem se opusesse à sua fé, ela mandava matar. O profeta Elias desafiou a rainha Jezebel e acabou matando de uma só vez 400 profetas da rainha Jezabel. Ela jurou pela própria vida que ela ia arrancar a cabeça do profeta com as próprias mãos. O profeta, por medo da rainha, foi embora desesperado e viajou durante muito tempo se escondendo dela, porque se ela encontrasse, certamente ela ia matar o profeta. Nesse desespero, nessa viagem, Elias pedia: Senhor, se apresenta para mim, mostra para mim a sua face, eu quero vê-lo, eu quero ter contato com o Senhor, eu quero a certeza de que o Senhor está comigo. O profeta Elias então foi até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sião. Ali se escondeu e pediu a experiência de Deus. E aconteceram fenômenos, e depois Deus se apresenta. Primeiro, apareceu um vento forte, um vendaval. Deus não estava ali. Depois um terremoto, a montanha inteira estremecia. Deus não estava ali. Depois um fogo que pegava, que queimava tudo. Deus não estava ali. E no silêncio, numa brisa suave, Deus se apresenta ao profeta Elias, que confia em Deus. Mesmo que a rainha me estrangule, eu estarei seguro nas mãos de Deus. Um Deus que se apresenta na calma, que vem dizer ao profeta: tenha calma, paciência, calma, as coisas acontecem sempre de acordo com a minha vontade, até mesmo a perseguição dessa rainha diabólica. Primeira leitura. A segunda leitura, nós encontramos São Paulo escrevendo aos Romanos e fazendo uma reclamação, uma lamentação. Ele dizendo assim: o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, é o povo da promessa, é o povo da aliança, é o povo amado, é o povo querido, é o povo que Deus escolheu com todo amor. Mas esse povo não reconheceu Deus. Um povo que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos de Deus, conhecia a Torá, um Deus que conheceu a história dos patriarcas, um povo que foi eleito por Deus, que foi amado por Deus, que foi querido por Deus, não reconheceu Deus. Ouviu a voz de Deus durante tanto tempo, mas quando Deus se fez homem e veio morar no nosso meio, eles não reconheceram. Olhavam para Jesus de Nazaré e diziam: ele não é o filho de José, não é filho de Maria, seus irmãos não moram aqui com a gente, como é que ele vem aqui dizer que ele é Deus? E São Paulo diz aos Romanos: irmãos, ele é Deus sim. Depois ele termina a sua carta fazendo um grande louvor a Jesus, dizendo: deles é quem descende a sua humanidade, a Cristo que está acima de todos, Deus bendito para sempre. É Ele, era Jesus. O povo não reconheceu, não sabiam que era Ele, e até hoje, 2020, eles ainda continuam olhando para Jesus dizendo: era apenas mais um galileu, como tantos galileus lá naquela época, que não tem nada a ver, o nosso Messias ainda vem. Ainda não conseguem reconhecer Jesus. Apesar de Israel ser um país extraordinário, um país muito pequeno, extremamente tecnológico, ele tem uma grandeza assim fora do comum, inteligência, tecnologia, organização, medicina, tudo. Eles estão acima de todas as nações, se a gente pode dizer assim, mas até hoje não reconhecem que Jesus é Deus, que se fez carne e veio morar no meio de nós. O Evangelho, nós encontramos Jesus fazendo uma situação para que os apóstolos reconhecessem quem Ele era. Jesus foi conduzindo as coisas, pedagogicamente Ele foi ensinando os apóstolos a reconhecerem Ele como Deus. Depois de ter feito a multiplicação dos pães,
ele mandou os apóstolos entrarem no barco e ir para o meio do mar da Galileia. Os apóstolos foram e passaram a noite no barco. De vez em quando acontecem os fenômenos naquele mar que faz com que o mar fique extremamente agitado, ondas que destroem barcos, embarcações, eles ali amedrontados. De repente, às 3 horas da manhã, eles veem um homem andando sobre a água e não reconhecem quem é ele. E começam a gritar apavorados de medo: é um fantasma, é um fantasma. E ele diz: coragem, não tenha medo, sou eu. E aqui Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, ele faz a prova da fé. Senhor, se é você, manda eu ir até você andando sobre a água. E Jesus: venha, Pedro. E Pedro sai andando. Em determinado momento, Pedro, ao invés de olhar para o Senhor, ele olha para a água, sente o vento e começa a afundar. E o Senhor vai lá, pega Pedro, traz de volta, e quando eles chegam no barco, os apóstolos falam aquilo que era necessário falar e aquilo que a igreja vai dizer durante todos os séculos. Eles, ajoelhados diante do Senhor, dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E reconhecem na fé a presença de Deus e a vida de Deus. Irmãos, hoje nós somos chamados também a reconhecer Deus. Um Deus que passa sutilmente, que na maioria das vezes, ou na vida de todos nós aqui, na maioria de nós, nunca vai acontecer nada de extraordinário. Nunca vai aparecer um anjo na sua casa e dizer para você: olha, bem-aventurado é você. Nunca vai aparecer um anjo na sua casa. Jesus nunca vai aparecer como apareceu para tantos irmãos ao longo da história da igreja, aparecer para ele e falar com ele, como apareceu para Santa Maria Margarida Alacoque, que mostrou o coração dele para ela, como apareceu muitas vezes para São João Bosco, para o Padre Pio, para tantas pessoas. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer nada de extraordinário, mas você vai ter que aprender a reconhecer Deus. Quando o padre levantar a hóstia no altar, você não vai ver o rosto dele lá estampado, mas você vai ter que aprender isso, vai ter que conseguir enxergar através das aparências. Vai ter que aprender a reconhecer ele no pão, vai ter que aprender a reconhecer ele escondido, trancado dentro de um quadradinho dourado na igreja, vai ter que aprender a reconhecer ele no rosto do irmão, vai ter que aprender a reconhecer ele no rosto do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, e principalmente nas adversidades da vida, você vai ter que aprender a reconhecer ele. E só tem um jeito de reconhecer ele: através da fé. Se você não crê, se não pedir ao Espírito Santo todos os dias que te ensine a enxergar com os olhos da fé, ele vai passar e você não vai ver. Quando você morrer, que os seus olhos se abrirem verdadeiramente, você vai conseguir enxergar uma série de coisas. Você vai conseguir ver no dia do seu batismo como o Senhor te acolheu como Pai, te abraçou e fez com que você começasse a se transformar nele. Quando os seus olhos se abrirem, você vai ver que todas as vezes que você entrou na fila da comunhão e estendeu a mão para receber um pedacinho branco de pão, estava ali o Deus Criador do universo, o Filho Redentor e o Espírito Santo. Quando seus olhos se abrir, você vai ver que naquele dia que você se casou, aquela mulher que estava diante de você, que você disse assim: eu te prometo que serei fiel na alegria e na tristeza, naquele lugar estava Jesus. Você vai conseguir enxergar que todas as vezes que você pegou o seu filhinho no colo, o abraçou e cuidou dele, era Jesus que você estava fazendo aquilo. Você vai reconhecer que todas as vezes que você abraçou o seu irmão na igreja e você foi bom com ele, você foi caridoso, era Jesus que estava ali. Você vai ver que ele estava mais presente do que você poderia imaginar. Pobre daquele que passara a vida inteira sem ver o Senhor, sem conseguir perceber a sutilidade, sem conseguir perceber o quanto ele estava presente, principalmente naqueles momentos em que você não conseguia.
porque estava cego, assim como Pedro, com medo das ondas, com medo do vento, com medo da água, com medo do sofrimento, com medo da cruz, com medo das dificuldades, com medo das perdas, com medo da morte, com medo do futuro, com medo do passado, com medo de tudo, e não conseguia enxergar o quanto ele estava presente. Tenho medo do Deus que passa, dizia Santo Agostinho. Tenha medo também, porque ele pode passar e você pode perdê-lo. Hoje é o dia de encontrá-lo, não tem outro dia.